uma porção de Deus hoje. Que eu estou empolgado, gente, de verdade, para pregar. Eu acho que estava um pouco ansioso, até agitado já para começar a pregar. Eu preciso pregar. Tem uma frase que não está na minha mensagem, mas eu tenho falado muito a respeito disso. E quando a Rô veio orar comigo aqui agora, ela não sabia disso. E ela falou sobre a humanidade. E ela orou por mim e disse: a tua humanidade alcança a vida das pessoas. Deus toca na tua vida e toca na vida das pessoas. E eu tenho falado ali, principalmente com o meu irmão Flaviano essa semana. E eu falei: cara, você encontrou um pastor humano, de verdade. E eu sou humano, gente. Mas na hora que a Rô orou por mim, me veio uma frase na cabeça e eu quero que você guarde isso no seu coração. Não lute contra a sua humanidade. Lute contra a sua vontade de não ser cheio do Espírito Santo. Não lute contra a sua humanidade. Lute contra a sua vontade de não ser cheio do Espírito Santo. Humanidade todo mundo tem. Dificuldades todo mundo vai ter. Não tente lutar contra essas coisas. Lute contra não ser cheio do Espírito Santo. Amém? Abre tua Bíblia comigo. Isso tem um pouco a ver daquilo que eu vou falar hoje, mas não é sobre isso só. Abre tua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Samuel capítulo 16, versículo 13. Nós vamos ler dois textos, um versículo aqui, e depois nós vamos ler 1 João capítulo 2, versículo 20. Quem achou 1 Samuel diz amém? Diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos meus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Vou ler agora 1 João capítulo 2, versículo 20, que diz assim: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimentos. Esses dois textos, eles falam sobre unção e sobre ser ungido. Esses dois textos, um ele fala sobre Davi sendo ungido por Samuel, um fato que todo mundo aqui conhece. E o outro texto que eu acabei de ler, de 1 João capítulo 2, versículo 20, ele fala sobre um povo que estava vivendo, o contexto era esse, e ele estava separando e dizendo: olha, aqueles que são filhos de Deus são ungidos, e tem o Espírito de Deus. Então eu quero falar um pouquinho hoje a respeito de unção, e faz 2 semanas que eu estou escrevendo essa mensagem. Se você não achar tão sobrenatural assim, não tem problema, para mim está sendo. E eu quero que você entenda aquilo que o Espírito está querendo fazer nessa manhã. Eu compartilhei um pouco disso na nossa reunião de líderes nesses dias. E eu quero compartilhar um pouco a respeito disso com vocês. Feche seus olhos nesse momento, um pouquinho mais. Jesus, que essa manhã não seja apenas uma palavra, Jesus, mas que essa manhã o Teu Espírito Santo, Pai, possa ministrar o nosso coração. Nós já entendemos, Jesus, que a Tua palavra diz que nós precisamos de unção e que nós podemos ser ungidos, Pai, e que nós precisamos ser ungidos pelo Senhor. Acima de tudo, Pai, o que eu quero nessa manhã é que o Senhor derrame uma glória, Pai, que a gente possa ser ungido nesse lugar. Muito obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor já está fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão, como nós lemos aqui esse texto, a unção, ela nada mais é do que uma capacitação que vem do céu. Uma capacitação que o Senhor derrama sobre a nossa vida para que a gente faça algo além daquilo que a gente tem forças ou capacidade para fazer. Diversos homens da Bíblia foram ungidos, como a gente leu aqui a respeito de Davi, mas Jesus também foi ungido. Jesus, lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade
Então sempre que uma unção vem sobre você, sempre que algo é derramado sobre a tua vida, você não está simplesmente recebendo algo para você achar legal ou te motivar, ou para que a sua expectativa mude alguma coisa, ou que você sinta algo diferente. Todas as vezes que uma unção cai sobre você, você está sendo capacitado para algo. A unção, ela não é um final em si mesmo, mas ela é um meio para alguma coisa. Então essas coisas precisam ficar cravadas no nosso coração, porque se Jesus quer derramar, se o Espírito de Deus quer derramar algo nesse lugar hoje, nessa manhã, é para você fazer alguma coisa. Então, a capacitação e a obra de Deus, elas andam juntas. A obra de Deus vai caminhando e as coisas vão acontecendo. E o que Deus vai fazer, precisa você receber uma nova unção. Quem já recebeu alguma unção alguma vez, gente? Você já recebeu uma oração e falou assim: nossa, eu fui capacitado para fazer algo. Eu acredito que Deus hoje quer derramar sobre nós um pouco mais disso. É como se a impressão que eu tenho é que Deus quer fazer alguma coisa além daquilo que a gente consegue fazer. Então, quando o Senhor derrama sobre nós uma unção e a gente tem uma convicção de que nós fomos chamados para fazer algo, o resultado disso deve ser servir. Se eu tenho convicção, se eu tenho unção, a conta matemática dessas duas coisas se chama servir. Agora, não basta simplesmente você ter convicção de alguma coisa. Ah, pastor, eu tenho convicção de que eu fui chamado para fazer tal coisa. Tá, mas me diz uma coisa, você além da sua convicção, você tem buscado no Senhor uma unção para fazer isso? Porque todas as vezes que você tem uma convicção e tenta ir com sua força para fazer algo que Deus te chamou para fazer, a chance de dar errado é muito grande. Porque nós não conseguimos a capacitação de Deus para fazer. Quando Davi ele teve uma convicção de que ele poderia ir lá e matar o gigante, ele tentou de alguma forma pegar a armadura de Saul. E quando ele pega a armadura de Saul, ele fala: não consigo andar, isso aqui não vai funcionar para mim. Porque aquele não era o tipo de armadura e tipo de coisas que faria Davi vencer naquele momento. Agora o que ele precisava era da convicção que Deus estava trazendo para ele, e a convicção iria gerar uma autoridade sobre ele para que ele pudesse então matar o gigante. E é nesse sentido que a unção de Deus cai sobre nós. É uma convicção e uma unção de que você pode fazer a partir da palavra de Deus e a partir da unção de Deus. O Espírito de Deus caindo sobre nós. E às vezes a gente caminha debaixo de uma unção que trouxe a gente até aqui. E ela é muito boa. E é muito bom. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem cuidado. Até aqui o Senhor tem feito coisas grandiosas. E olha, todas as vezes que eu precisei, a unção que o Senhor derramou chegou até aqui. Mas o que eu quero dizer para a gente como igreja é que eu acredito de verdade que a gente está para viver um novo tempo. E sempre para um novo tempo, a gente precisa de uma nova unção. Porque é uma capacitação maior para a gente viver. Alguém então que se torna convicto quando o próprio Espírito dá autoridade para fazer aquilo. Não dá para a gente ter uma unção e ela não ser suficiente para o lugar aonde Deus está nos conduzindo. Não dá para simplesmente você ter uma convicção humana, porque ela não é suficiente para você viver a sua vida, quer você seja um empresário, quer você seja um funcionário, ou um estudante, ou qualquer coisa. Tem gente que pensa assim: ah, Deus só unge para servir dentro da igreja. Pelo amor de Deus, gente. Ontem eu falando com o Flaviano, e eu falei: cara, eu nunca trabalharia na área da saúde. E ele falou: cada um com o seu chamado. Eu falei: é isso mesmo, meu irmão. Eu não tenho unção para trabalhar na área da saúde. Eu não consigo ver, gente, alguém levando uma agulhada no braço. Tu imagina eu. Aí Deus fala: eu quero que você seja ungido
Deus, tem alguma coisa errada, o Senhor me criou, então... Não. Deus te chama com uma convicção. E Deus te chama para fazer algo. E você precisa de uma unção para fazer algo. Deus também te chamou para servir dentro da igreja, sim. Deus te chamou para servir lá fora como igreja, sim. E para isso você precisa de autoridade. E a autoridade só vem debaixo de uma unção. Não tem outra alternativa. Quando Davi foi ungido rei de Israel, Saul ainda era rei sobre Israel. Mas Saul não tinha mais autoridade sobre Israel. Quem tinha autoridade agora era Davi. Saul reinava, mas agora quem tinha uma voz profética e de direção para o país era Davi. Nós precisamos colocar o Espírito de Deus nas coisas que a gente faz. Jesus chamou a gente para avançar como igreja nesses dias, ou para avançar como pessoas cheias do Espírito Santo. Aonde você está? Jesus tem nos chamado para isso. Mas eu não acredito que a gente vai conseguir avançar se a gente não tiver essa unção de Deus. Se a gente continuar na mesma coisa, a gente sempre vai ter as mesmas coisas. Eu gosto de uma frase do Albert Einstein que ele diz: se você faz as mesmas coisas sempre, você sempre vai ter os mesmos resultados. Se você viver debaixo da mesma unção sempre, você sempre vai viver debaixo só daquilo. Como que Davi iria governar sobre Israel se ele não tinha sido ungido para governar sobre Israel? Como você vai viver um novo momento com aquilo que Jesus quer fazer com a tua vida, se você não está disposto a entrar num lugar para receber uma unção para aquilo que Deus quer fazer com a tua vida? E você fica lá: não, mas olha, eu era assim antes. Cara, o que foi feito até aqui foi muito legal. E é bênção, e é glória de Deus, e é poder de Deus. É muito bom. Mas você precisa entender uma coisa. Toda vez que você acha que já tem tudo para cumprir o chamado de Deus, você está simplesmente limitando duas coisas: o chamado de Deus e limitando o próprio Deus de derramar mais algo sobre você para que você cumpra o seu chamado. Você precisa de mais. E aí a gente começa a colocar obstáculos. Mas Senhor, como que eu vou fazer isso? Mas Senhor, como que eu vou conseguir fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Porque tem coisas que começam a nos parar. Não, mas veja bem, Senhor, eu sou assim, ou eu sou assado. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que quando Deus chama alguns homens de Deus para servir a Ele, como Moisés dá um obstáculo para Deus e fala: Senhor, mas eu não sei falar. Não tem problema, eu vou dar um jeito nesse negócio. Quando a gente vê um homem sendo levantado, Sansão, para libertar o povo de Israel, Sansão tem um pequenininho problema chamado pecado, tentação, e não consegue. De forma triste e lamentável, Sansão pede no último instante de vida dele, fala assim: Senhor, derrama ainda sobre mim aquela força, para que eu cumpra meu chamado, nem que seja na morte. Que coisa triste, meu irmão. Ser ungido no último minuto para cumprir o seu chamado, com uma unção que ele poderia ter recebido há tanto tempo para cumprir o chamado dele. Não espere chegar até o último momento. Agora, você olha para a vida de Elias e fala assim: cara, o cara era legal demais, mas ele tinha medo. Foi outra batalha. Então todos nós, chamados por Deus, servindo dentro e fora da igreja, aonde Deus te chamou para servir, aonde Deus te chamou para fazer alguma coisa, todos nós precisamos sempre de uma nova unção, constantemente sendo renovada sobre nós, para que a gente possa de alguma forma cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. Josué, quando ele se levanta, Jesus,
Josué, quando ele se levanta, Deus encoraja ele, fala: vai, meu filho, seja forte e corajoso para essa nova etapa da sua vida. Vai lá, meu filho, vá vencer. Mas se tem uma coisa que nós acabamos de levantar aqui, é que nós precisamos de uma unção. E a gente acabou de levantar essa questão. A outra questão é: mas Deus, tem tantas coisas para a gente fazer, mas eu não consigo. Mas sabe qual é o poder da unção? É que a unção quebra todo jugo. Tudo aquilo que você coloca como empecilho, tudo aquilo que você começa a colocar como dificuldade, como eu faço isso, tudo aquilo que você encontra como barreira para que isso não aconteça, a unção de Deus quebra todo o jugo. E a verdade é que nós não precisamos só de convicção para conduzir o que Deus nos chamou para fazer. Nós precisamos literalmente do Espírito agindo em nós. Viver com uma unção sem que ela seja para esse momento, a impressão que eu tenho é como se fosse abrir uma porta de uma casa com uma chave que não é dela. Sabe? Já tentou abrir uma chave, uma porta que não é com a chave? Não encaixa? Você fala: não vai. Então, para você viver esse novo tempo, para você viver essas coisas, você precisa então dessa nova chave. A unção consegue fazer você prosseguir diante das coisas que você foi chamado, mas tem certeza que é impossível. Alguém já pensou: Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor me chamou mesmo para fazer isso? Quem já pensou? O Senhor tem certeza mesmo que eu fui chamado para fazer alguma coisa? Quem nunca fez essa oração, gente, não é crente. Porque essa oração, às vezes eu faço: Senhor, o Senhor tem certeza mesmo? Não foi um tiro errado assim, de repente, puxa, a vida caiu e bateu em mim. Porque todas as vezes que Deus me chama para fazer algo, qualquer coisa, eu penso: Jesus, é impossível. Eu não vejo possibilidade nenhuma. E aí eu penso, eu tenho uma leve impressão de que isso é de Deus para minha vida. Porque é assim que Deus age com a gente. É impossível eu fazer alguma coisa. E a verdade é que é impossível fazermos algo se Jesus não tivesse aberto o caminho para derramar o Espírito dele sobre nós. Seria impossível. Seria impossível viver igreja. Seria impossível fazer qualquer coisa se o Espírito de Deus não derramar sobre nós uma graça para a gente fazer essas coisas. E sabe por que eu acredito nisso? Porque a Bíblia me diz em Romanos 8, versículo 11, que o mesmo Espírito que habitava em Jesus, que levantou ele dos mortos, é o mesmo Espírito que habita hoje dentro de nós. O mesmo Espírito que habitava em Jesus, que levantou ele dos mortos, é o mesmo Espírito que habita em nós. Essa verdade precisa estar dentro de nós. Isso precisa estar dentro da gente, falando assim: se o Espírito de Deus é o mesmo. Sabe verdades da Bíblia que a gente precisa pegar e dizer, falar assim: Senhor, deixa eu pegar isso aqui como verdade no meu coração. Você já parou para pensar sobre esse texto de Romanos 8:11? Que o Espírito que levantou Jesus está dentro de você agora. Você já parou para pensar o nível de autoridade que o Senhor colocou nas suas mãos? Você já parou para pensar o nível de autoridade que o Senhor colocou nas tuas mãos para quando você está dentro do teu trabalho? Ou quando você está dentro da tua escola, dentro da tua faculdade? O nível de autoridade que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer qualquer coisa que seja. É nesse lugar que você precisa encontrar isso. Então a unção nada mais é do que o poder do Espírito de Jesus operando em nós. E se é o Espírito de Jesus operando dentro de nós, não tem como eu falar para Sil: olha, tem meio Jesus dentro de você. Ou é por inteiro, ou é nada. Não tem como Jesus, o Espírito de Deus, ou ele habita dentro do Edson, ou ele não habita.
Não tem meio termo. Então, para a gente andar debaixo desse lugar, debaixo desse nível de autoridade, ou você acredita que o Espírito de Deus é poderoso e está te ungindo para fazer essas coisas, e esse Espírito que é poderoso está te dando autoridade para você fazer essas coisas, ou você não vai crer nisso. Mas existe um preço a ser pago por essa unção. Quem já sentiu que é um preço a ser pago para receber uma unção de Deus? É um preço, meu irmão. E tem muita gente que desiste de receber uma unção, porque vai caminhando e vai caminhando, e quando está quase chegando, a cena parece aquela que você está cavando para achar um tesouro, sabe? E quando você vai cavando e vai cavando e vai cavando, você fala: poxa vida, cara, eu cansei mais, eu não consigo mais, porque custa. Há um preço a ser pago para você receber uma unção. As coisas não são tão gratuitas assim. Agora, é necessário que o Senhor levante no nosso meio, de verdade, homens e mulheres que estão dispostos a implorarem pela presença e pela unção de Deus, que não vão desistir. Kaique, que não vai desistir, cara, quando estiver chegando muito perto e você pensar em desistir: cara, eu acho que esse negócio era da minha cabeça, eu acho que Deus não tem nada pra mim, não tem algo novo pra eu viver, não é assim. Aí você pensa: eu vou desistir desse negócio. Não desista, cara, é mais um pouco, cava um pouco mais, que ela tá ali. Sabe, buscar a unção é como se você fosse Mateus 25, aquelas 10 virgens, as 5 prudentes, sabe, que mantém o óleo aceso, que coloca óleo, cara, no lugar e fala assim: Jesus, olha, o óleo está aqui, vem com fogo. Jesus, o óleo está aqui, vem com fogo. Sabe, Jesus precisa encontrar. Eu sei que essa parábola está falando sobre o retorno de Jesus, gente, eu sei que essa parábola é uma perspectiva a respeito do encontro final com Cristo, mas manter a chama acesa é o que vai renovar o nosso espírito todos os dias, para que a gente possa dizer: Espírito Santo, eu estou aqui de novo para buscar aquela unção que o Senhor disse que derramaria sobre mim. E sabe de uma coisa? Eu acredito que hoje é um dia onde o Senhor vai derramar uma unção sobre nós, de verdade, de forma poderosa, para que a gente viva algumas coisas que você achou impossível até agora você viver, e Deus vai derramar sobre nós uma unção poderosa. Meu Deus, eu sinto no meu espírito essas coisas acontecer hoje aqui. Algumas pessoas que estavam cavando, meu Deus, oh Espírito de Deus, comece a renovar o óleo. Comece a renovar o óleo. Comece a olhar para dentro de você, da sua lamparina, como se fosse aquelas 5 virgens, aquelas 10 virgens, e comece a perceber se a sua lamparina está meio apagada ou não. Fala: Jesus, será que a minha lamparina está meio apagada? Está faltando óleo? Senhor, será que está faltando óleo? Será que está faltando óleo? Duvide de você mesmo, meu irmão. Duvide de você mesmo. Senhor, será que está faltando óleo aqui? Senhor, porque se estiver faltando óleo, aonde que me derramo? Aonde que eu vou buscar? Aonde que eu vou fazer isso? Aonde que o Senhor vai fazer? Derrama sobre mim. Eu vou implorar, Senhor, por isso. Prepara o teu óleo, meu irmão, que o Senhor vai vir com fogo. Prepara o teu óleo, que o Senhor vai vir com fogo. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Jesus. Vai orando aí, meu irmão. Oh meu Deus. Não tem nada que a gente possa fazer sem a unção de Jesus.
Sabe de uma coisa? A unção, ela não vem para quem está fazendo uma corrida rápida. A unção, ela não vem para alguém que foi ali, deu uma oradinha de 5 minutos. Senhor, olha como eu fiz, eu orei aqui 5 minutos, Senhor. Não. A unção de Deus, ela cai sobre aqueles que têm buscado, clamado, implorado para que o Senhor faça algo. É bom quando a gente recebe talvez uma motivação. É bom quando a gente recebe uma palavra. É bom quando a gente recebe uma porção. E aí a gente começa a ficar empolgado. Daí você dá um gás e começa a cavar. Mas sabe o que Deus precisa às vezes de nós? Não é simplesmente que você cave com tanta velocidade. O que Deus precisa de você e de mim é que você cave com bastante constância até que você receba. Deus precisa da tua constância. Porque quando você vai constante na busca pelo Senhor, hoje você ora 5 minutos e fala: Senhor, eu preciso receber uma porção. Amanhã você ora 10 minutos e fala: Senhor, eu preciso receber uma porção. Senhor, hoje eu oro 15 minutos. Senhor, eu preciso ainda daquela porção. Todo mundo aqui fala em língua, gente? Boa parte. Se você não fala, há uma outra oportunidade hoje de vocês que batizaram com o Espírito Santo. Eu tento fazer da minha vida gastar um bom tempo do meu dia de oração. Eu tento fazer ele gastando em oração em línguas. Eu fico lá no meu quarto orando e eu falo: Senhor, fortalece o meu espírito, fortalece o meu homem interior. E eu vou orando em línguas para que isso aconteça. E eu deixo o Senhor fluir na minha vida através disso. Agora, nós precisamos tanto de uma unção, porque, como eu disse, a unção de Deus gera autoridade. Quando Davi foi ungido, Jesus foi ungido. E todos que querem andar com Cristo, é necessário que você seja debaixo da unção do Espírito. Se todo mundo foi chamado para algo, então todos precisam da unção. Tem alguém aqui que acredita que não foi chamado para algo? Tem alguém aqui que acredita, que fala assim: não, eu não sirvo para nada, Deus não vai perder tempo comigo. O que eu posso fazer para Deus? Então, se todo mundo tem algum propósito, se todo mundo tem algo que foi chamado de Deus para fazer, é necessário que você receba uma porção e uma unção de Deus. Porque todo mundo que recebe uma unção de Deus não começa a ter unção apenas nas palavras, começa a ter unção naquilo que ele está fazendo. A palavra sua começa a ter poder, a sua vida começa a ter poder. Você já caminhou perto de alguém que você fala assim: nossa, como essa pessoa se parece com Jesus? Já caminhou com alguém assim? Cara, que precioso deve ser quando alguém algum dia parar você e falar assim: cara, como você se parece com Cristo. Eu sinto algo poderoso quando eu caminho com você, ou as suas palavras são tão boas, parecidas com a de Jesus. Mesmo quando você está me confrontando, ou mesmo quando você está falando algo, é porque há uma unção sobre você para você fazer alguma coisa. As suas atitudes começam a mudar, as suas palavras começam a ter autoridade. Há uma necessidade de que o Senhor derrame sobre nós dons espirituais para que a gente se mova a partir da unção. Romanos 1, versículo 11 diz: porque muito desejo, Paulo dizendo, muito desejo ver vocês, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Paulo estava dizendo para o povo e dizendo: olha, eu estou muito interessado em encontrar vocês. Mas para quê, Paulo?
só para fazer algo que eu acho que é importante, para repartir com vocês algum dom espiritual. Você acha que isso é importante para o meio da igreja? Paulo simplesmente se levanta, manda uma carta e diz: olha, eu vou aí ter com vocês, porque eu acho importante que eu ore por vocês para compartilhar alguns dons espirituais. E eu acredito sobre uma impartição de dons espirituais. Eu acredito sobre a imposição de mãos que Paulo fazia quando ele ungia alguém, quando ele orava para que pessoas fossem ungidas, recebesse uma unção de Deus ou algo do céu para aquele momento. Eu acredito nisso, e essa igreja acredita nisso também. Então, aquilo que Jesus, eu sei que você pode falar que é a respeito de você, mas eu quero falar a respeito de mim. Aquilo que Jesus depositou em mim, como pastor dessa igreja, eu quero impartir com vocês também. E se você acredita de verdade na unção que Deus colocou através dessa igreja, nós vamos orar no final sobre isso. Eu quero que você receba isso. E sabe, o que eu estou fazendo aqui não é impartir, não é Deus tirando de mim e colocando em vocês. É Deus colocando a mesma porção que tem em mim na vida de vocês. Mas pastor, eu não quero a sua, eu quero a do outro. Não tem problema. Eu estou falando que é como igreja, como pastor dessa igreja, Deus tem algo para repartir sobre nós. Então, sabe o que a gente precisa ter para receber essas coisas? Nós precisamos ter uma convicção que a gente precisa ter fome para ter uma nova unção. Pastor, eu não sei se eu quero receber. Sempre que gerar dúvida, a chance de você receber é pouca. Agora, quando você deseja profundamente, Deus quer trabalhar com aqueles que querem algo profundamente, algo dele. Você já pensou, você manda uma mensagem para um amigo teu, ele fala assim: cara, você está em casa? Tô. Posso ir na tua casa? Ah, sei lá. Você iria na casa dele? Você fala: ele não quer me receber. Você respeita, você fala: tá bom, não vou lá. Agora, de repente, Deus fala assim: eu quero derramar algo sobre vocês hoje aqui. Eu quero que vocês vivam essa nova unção. Eu quero que vocês recebam uma porção para vocês andarem nesse novo momento. Aí você fala: sei lá. Aí tem um cara aqui do outro lado dizendo assim: Deus, olha eu aqui, Senhor. Senhor, olha eu aqui. O que você acha que ele vai? Como era que um cara que queria receber um toque de Deus gritava: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ei, Jesus não é surdo. Eu sei que não, mas eu ainda estou dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha para mim. Quem que está disposto a querer tanto até que ele faça algo, até que ele derrame algo, até que você perceba que algo realmente aconteceu? Eu preciso me desesperar por isso, porque eu sei que sem isso eu não vou conseguir. Nada vale a pena sem a unção de Deus. Entenda uma coisa: a unção não é apenas um chaveirinho que você bota assim, você fala: olha, mais uma unção que eu tenho. Ela não é só um adereço. Ela é uma peça essencial na nossa vida como cristão. Você precisa ser ungido. Não existe essa opção. Então não existe a opção de eu andar sem ser ungido por Deus, sem andar sem essa unção.
Então o que eu quero nessa manhã é que o Senhor desperte o teu coração. Acorde o teu coração nessa manhã, para que você receba um desespero para buscar uma unção de Deus nesse lugar. Que o Senhor te tire desse lugar de ser como aquelas nécias que estavam aguardando Jesus, mas não estavam percebendo que estavam sem óleo já. Eu quero que o Senhor desperte o teu coração nessa manhã. Sabe por quê? Porque se Ele tiver o teu coração desperto, você vai buscar essa unção de Deus. Eu quero te dizer, você não precisa ter tudo para fazer tudo que você foi chamado para fazer. Porque normalmente Deus não te dá tudo. Eu já contei essa visão quando eu tinha 14 anos de idade, foi ano passado. Eu tive uma visão num evento que eu estava. E se você já ouviu, ouça de novo. E eu me lembro que nessa visão que eu tive, eu vi uma mão me pegando e me conduzindo para cima. E eu comecei a ver o lugar aonde eu estava, como se eu estivesse vendo de cima. E aquela mão foi me puxando, me conduzindo até o alto. E quanto mais alto eu ia, eu via aquele espaço menor ainda. E aí quando eu cheguei lá em cima, eu estava ainda de mão dada. E ali eu entendi que eu estava com Jesus, de mão dada, naquela visão. E aí eu conseguia ver basicamente 1 metro quadrado, que era o que eu conseguia ver. E o restante era tudo escuro. E aquela pessoa que segurava nas minhas mãos dizia, anda. E eu falei, não dá para andar. Por quê? Porque eu não estou enxergando nada. E ele falou, anda, conforme você andar, você vai receber a luz para o próximo passo. E aí eu dei um passo, e a luz vinha junto comigo, e eu clareava o lugar onde eu estava. Eu quero te dizer que você não vai ter tudo, todas as informações, todas as coisas para fazer algo que Deus te chamou para fazer. Mas você precisa de algumas coisas, você precisa de uma palavra, você precisa de uma unção, você precisa de coragem para isso. Você precisa de uma palavra, você precisa de uma unção e você precisa de coragem para isso. E para você receber essa unção, você vai precisar renunciar às suas coisas. Você renuncia a sua vida para receber uma unção do Espírito. E a pergunta é, o que a gente consegue renunciar para receber uma unção do Espírito? Porque se a gente não consegue renunciar a nada, é como se não tivesse espaço para o Senhor colocar algo dentro. Então é necessário que a gente consiga tirar algumas coisas para que o Espírito de Deus coloque dentro de nós algumas coisas. E aí você vai conseguir receber essa unção do Espírito. Então, quando nós falamos a respeito de renúncia para receber essa porção do Senhor, a gente pode estar falando com qualquer pessoa, ou líder, ou qualquer cristão. Todos nós precisamos renunciar. Mas tem muita gente que pensa, qual é o mínimo que eu preciso renunciar para que eu receba alguma coisa? Qual é o mínimo que eu preciso fazer para que eu receba alguma coisa? Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Jesus não está querendo quem está querendo fazer o mínimo. Tem alguns homens e mulheres de Deus que estão se levantando, querendo renunciar a tudo. E Jesus vai pegar essas pessoas. Jesus está querendo pessoas que estão dispostas a receber uma porção, que estejam dispostos a receber e renunciar a todas as coisas. Quando eu começo a perceber isso, eu me lembro da história de Jacó e Esaú. Esaú simplesmente troca a bênção do pai por um prato de lentilha. Ele fala, estou com tanta fome, que as coisas que são desse tempo, eu acho que vai ser melhor do que a bênção do meu pai. E às vezes, Esaú abre mão de algo
de uma porção do pai dele, negociou com o próprio irmão um prato de comida. E às vezes a gente está ali, segurando o nosso pratinho de comida. Senhor, mas é que esse prato de comida, né? Olha como ele é delicioso, Senhor. E Deus está falando, entrega para mim. Entrega para mim esse prato. E você vai ver o que eu posso derramar sobre a tua vida. Entrega para mim. E você vai ver o que eu posso derramar sobre você. Não negocie o que vem do céu por um momento. Porque tudo que você negocia pode apagar a chama que está dentro de você. Tudo que você negocia, que você pode receber do céu, e você negocia, tem potencial de diminuir o óleo e o fogo dentro de você. A cada passinho pequenininho que você vai dando e diz assim, olha, negociei isso daqui, era só um pratinho de comida um dia, era só um negocinho um dia aqui. Não negocia, porque isso de alguma forma vai apagando o Espírito dentro de você. Continue buscando a unção do céu. Quando nós continuamos buscando a unção do Espírito, o Espírito coopera de uma forma. Sabe como o Espírito coopera? Derramando sobre nós a unção. Essa é a cooperação dele. Eu vou derramar então. Qual é a sua cooperação? Corresponder ao Espírito. Porque a unção, como nós falamos lá no começo, ela não é o fim em si mesmo, ela é um para. Quando Adão precisava de uma unção, ou não precisava? Pelo amor de Deus, gente. Adão precisou de uma unção muito poderosa. Deus disse para ele simplesmente, governe sobre toda a terra. Meu Deus, a gente às vezes para governar a nossa casa já tem dificuldade. Já começa a ficar difícil. E Deus dá só uma simples missão. Adão, governe sobre toda a terra. Cultive, guarde, nomeie todos esses bichos aí que eu coloquei aqui. Será que é uma tarefa fácil? Não, mas o Espírito de Deus estava sobre Adão. O Espírito dele estava sobre ele. Porque Adão pensava, cara, capacidade humana para governar a terra, Senhor. O Senhor me botou aqui. Sabe aquelas pessoas que falam assim, Senhor, eu não pedi nem para nascer. Mas você nasceu com uma missão. E para toda a missão há uma capacitação. E com a capacitação vem uma unção de Deus. Então Adão foi capacitado para fazer a missão de Deus. Porque a missão de Adão não era ter só uma missão, era cooperar com a missão de Deus. E para cooperar com a missão de Deus aqui na terra, é necessário que você receba a unção do próprio Deus. Como que você quer cooperar com a missão de Deus se você não receber a unção de Deus? Não faz muito sentido, né? Quando Deus nos unge, Ele não está apenas nos dando poder, Ele está nos chamando para cooperar com o plano dEle. Quando o diabo tenta Adão, ele de alguma forma recebe alguma autoridade sobre a terra, e ele começa a governar a terra. Mas, pensa comigo, se Jesus hoje tem toda a autoridade, isso quer dizer que para o diabo não sobrou mais nenhuma autoridade. Amém? O diabo pode ter algum poder, mas ele não tem mais autoridade. Porque a autoridade é só sobre alguém que já venceu tudo. E o nome desse que venceu tudo se chama Jesus. Aquele pelo qual nós servimos. Aquele pelo qual nós lemos agora em Romanos 8, versículo 11, que o mesmo Espírito que estava em Jesus está dentro de nós agora. Esse mesmo Espírito
que tem toda a autoridade, e que você às vezes pensa, eu não vou conseguir vencer, o diabo tem vindo contra mim. Deixa eu te dizer, ele não tem mais autoridade nenhuma, porque a autoridade está no nome de Jesus. E essa é a unção que nós precisamos sobre nós. A unção de Deus, quando você recua com medo, você começa a ouvir a voz do medo, você começa a ouvir as outras vozes, você fala, não vai dar, é impossível, isso aqui não vai acontecer. Você se esquece da voz do Espírito de Deus. Você se esquece da unção que Ele está tentando derramar sobre você. Você começa a ouvir a voz contrária. Você precisa parar de ouvir a voz daquele que não tem nenhum poder e se encher do Espírito Santo e buscar e se derramar diante de Deus até que Ele derrame uma unção sobre você para esse tempo. Eu queria orar com você, se você quiser ficar de pé. Talvez você esteja aqui nessa manhã e pensando assim, eu não estou com a botija tão cheia de óleo assim. Talvez você esteja com óleo e fala assim, falta um pouquinho de fogo aqui. Falta um pouco de fogo. E é isso que vai fazer a gente viver sobrenatural de Deus nesses dias. Eu acabei de dizer várias vezes nessa mensagem que a unção, ela não é um final em si mesma. Ela não é simplesmente para você dizer, olha, eu sou ungido. Davi, quando ele foi ungido, por mais que ele não tenha começado a governar sobre Israel, ele já tinha autoridade. E ele sabia por que ele tinha sido ungido. Então, eu quero te dizer que você precisa, algumas pessoas precisam se lembrar para o que foram chamadas e como foram chamadas, e começar a buscar óleo de novo e falar, Senhor, derrama óleo sobre mim. Eu não quero estar desatento para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer sem óleo. Algumas pessoas estão aqui falando assim, Deus, eu tinha certeza que eu tinha alguma coisa para fazer, mas Senhor, é impossível, eu vou precisar de uma unção. O Senhor vai derramar essa unção. Eu não posso buscar uma unção para ter algo. A unção cai. A unção cai por causa do propósito que o Senhor colocou na sua vida. Se tem uma coisa triste que a gente pode fazer com a nossa vida enquanto estamos aqui na terra, é viver sem propósito nenhum. Porque não tem cabimento o Senhor derramar unção em pessoas sem propósito. A coisa mais lamentável que a gente pode fazer da nossa vida é viver sem propósito. Levantar na segunda-feira e trabalhar reclamando do trabalho, falando assim, Senhor, não tem propósito eu trabalhar nesse lugar. Não faz sentido eu estar aqui, Jesus. A coisa mais triste que a gente pode viver é estar gastando a nossa vida por algo que a gente realmente não acredita. Pessoas que entenderam o seu propósito, o seu chamado, vão começar desesperadamente pedir por uma unção de Deus. E Deus vai derramar nesse lugar uma unção para você viver um novo tempo, para viver algo e coisas impossíveis que você não conseguia viver. Deus só precisa do teu desespero. Deus vai capacitar. Eu sinto aqui no meu espírito coisas no teu trabalho. Peça unção sobre o seu trabalho. Unção sobre o seu trabalho. Senhor, como eu faço o meu trabalho de forma ungida?
Senhor, como eu posso espalhar óleo de unção sobre o meu trabalho enquanto eu estou falando, telefonando, vendendo, produzindo? Te damos liberdade. Senhor, coloca fogo agora sobre nós, sobre essas botijas de óleo, Pai. Botijas de óleo que estavam vazias agora, Senhor, comecem agora a encher agora de óleo. Senhor, derrama óleo agora. Eles estão na tua casa, Jesus, e é na tua casa que se tem óleo. Óleo agora comece a cair. Eu acredito que algumas pessoas vão conseguir sentir até o óleo caindo em você. Espírito Santo agora, eu te peço, Espírito Santo agora, derrama óleo, óleo, óleo. Primeiro eu estou pedindo óleo, porque não adianta mandar fogo se não tiver óleo. É o óleo que unge. Óleo, Senhor, óleo, Senhor, óleo, Senhor. Desperta a tua igreja agora, que precisa buscar óleo, Senhor. Desperta a tua igreja agora, Senhor. Descrito em Joel. Senhor, ativa os dons agora. O que nem o homem fez. Ativa os dons, Senhor, agora. Ativa o sobrenatural agora. Descrito em Joel. Ativa o sobrenatural, Senhor. Ativa o sobrenatural. Ativa o sobrenatural. Ativa o sobrenatural. Descrito em Joel. Óleo, 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 óleo. Óleo caindo sobre essa casa agora. Óleo. Óleo. Mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra clamar, a terra chamar, chamar, chamar. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Senhor, renova os ministérios agora, Pai, em nome de Jesus. Renova os chamados agora, Senhor. Que nem o homem fez. Nova unção para viver aquilo que era impossível. Descrito em Joel. Aquilo que era impossível se torna possível agora, na autoridade do nome de Jesus. Que a história nunca viu, vem cumprir. Descrito em Joel. Aviva.